E aí, você quer aprender como fazer bordados bons em malha para que o seu bordado não afunde quando você for levar para a máquina e seu cliente não reclame que você não fez uma matriz bem feita? Então assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir como fazer isso da melhor forma possível. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon, como vocês já devem saber, e hoje vou te mostrar uma aula mais teórica. Vou te mostrar como fazer matrizes de bordado em malha para que elas não afundem e que você fique com um bom resultado quando você for levar para a máquina, tá? Essa aula vai ser um formato diferente do que vocês estão acostumados. Ela vai ser aqui no bloco de notas mesmo. Você mostrar textos para vocês, porque vai ser meio que na lousa, sabe? Vou fazer assim, mostrando para vocês qual a melhor configuração a usar quando você quer fazer um bordado bom em malha, certo? Aqui eu vou já supor que você está fazendo suas matrizes, mas quando você passa para o cliente, quando você vai levar para a máquina, não está ficando muito bom. Ou está aparecendo o fundo do tecido, ou suas matrizes estão afundando, ou quebra muita agulha, ou quebra muita linha. Tudo isso pode acontecer, tá? Porque quando você faz matrizes de bordado, você tem que pensar que a matriz não é a peça principal do trabalho. A peça principal é o bordado feito no tecido, tá? O ator principal é a linha no tecido. Então, pensando nisso, a gente tem que sempre prestar muita atenção em qual tecido está sendo bordado, qual a linha que vai ser usada, qual é a agulha que vai ser usada, qual a linha de bobina que vai ser usada, e aí se importar em fazer uma matriz muito boa, porque a sua matriz tem que ser muito boa em qualquer tecido. Pensando nisso, a gente vai pegar como exemplo a malha, porque pelo que eu tenho visto e pelo que eu sempre vi na minha carreira como bordador e como designer de bordados, e pela experiência que minha mãe me passou também, porque ela é bordadeira há 40 anos e só depois a gente passou a trabalhar com bordados eletrônicos, e a carreira dela foi basicamente bordando muita malha, muito jeans. Bordar na malha é um dos tipos de bordado mais difíceis que tem. E é muito difícil pegar pessoas que não têm vivência com máquina de bordado e fazer com que elas façam bordados bons em malha. É perfeitamente compreensível que não fique bom. Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos mostrar como fazer bons bordados na malha, tá? Então eu vou aqui partir para o primeiro pressuposto nosso, que a gente vai fazer um bordado na malha e que ele tem que ficar bom, certo? Então, qual a primeira coisa a ser pensada? Qual o tipo de agulha que vamos usar? Nosso tipo de agulha veja bem, hein? Agulha para bordadeira, para máquina de bordado eletrônica, DBK5. Não sabe o que é isso? Vai lá onde você compra esses materiais, essas agulhas, e pede esse tipo de agulha. Não precisa saber o que é, só pede isso. Vai estar escrito na caixinha, tá? E você vai pegar a agulha 9 até agulha 9, 10 ou 11, tá? E cada um tipo de agulha desse tem um determinado uso para ele, tá? Agulhas 9 você vai usar para letras pequenas, matizados ou bordados muito concentrados. Vou deixar pequenas essas letras aqui para vocês conseguirem visualizar tudo, tá? Esse tipo de agulha vocês vão usar para letras, bordados concentrados e matizados. Matizado aqui eu quero dizer tatame. Se você usa no Wilcon lá, você deve conhecer como tatame, tá? Esse tipo de agulha aqui são agulhas que são bem mais fininhas e na malha, quando elas entram no tecido, elas não destroem a trama do tecido, tá? O tecido fica intacto e com o tecido intacto o bordado fica mais perfeito, fica mais ajustado, certo? Então, pensando nisso, e tudo isso tem a ver sempre vai ter a ver com o tecido, o tipo de agulha que a gente vai usar. Então, pensando nisso, as agulhas 9, elas não danificam tanto o tecido, por isso elas serão usadas em bordados que são mais concentrados ou menores, tá? Então, esse é um detalhe importantíssimo que ninguém comenta
E eu me senti na obrigação de falar isso porque eu tenho visto até gente usando agulha de costura. Eu já vi gente usando agulha 14 e achando muito estranho que o tecido tá rasgando quando tá usando na malha, tá? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo. A agulha 10 é a agulha intermediária. A gente pode usar ela quando vai fazer bordados, até bordados concentrados e bordados um pouco maiores também. A gente pode pensar em usar ela sem problema de forma mais genérica. Se você não quer ficar comprando vários tipos de agulhas diferentes, compra 10 que na maioria das vezes não vai te dar problema, tá? Então, uso geral. Agulha intermediária. Inclusive, minha mãe sempre usou a agulha 10 sem muitos problemas, e depois de um tempo a gente passou a perceber que letras menores, isso tudo baseado em teste, tá, gente? Levando para a máquina e testando mesmo, a gente percebeu que a agulha 10, a agulha 9 tinha um aproveitamento muito melhor em tecidos mais como malha do que agulhas 10 e 11, certo? Então a agulha 11, em geral, a gente não vai usar na malha. Mas tente, se você for usar a agulha 11, usar em bordados menos concentrados. Se você chegar bem perto do tecido, isso eu vou mostrar em próximos vídeos, no tecido que você bordou na malha, que você bordou com a agulha 11 ou a agulha 12, você vai perceber que ele dá uma rasgadinha próximo do bordado, se o bordado é concentrado. Por isso que eu aconselho não usar para esse matizado, letrinhas pequenas, esse tipo de agulha, certo? Então, ponto de costura, você pode usar esse tipo de agulha se você quiser muito ou se você só tiver ela, tá? Eu entendo que no meio da produção muitas vezes você não consegue sair para comprar agulha, tá bom? Então, ó, aqui você não quer errar na malha, usa agulha 9, 10 é mais ou menos, 11 pensa duas vezes, tá bom? Próximo passo, então, pra gente falar aqui, para fazer um bordado perfeito na malha, são agulhas. Deixa aqui. Próximo passo são as linhas, tá? Vou duplicar aqui para ser um pouquinho mais rápido. Tô ainda me adaptando com esse tipo de aula aqui, pessoal, então espero que vocês não achem muito ruim. Deixem aí nos comentários se vocês acharam bom esse tipo de aula ou não, tá? Eu vou trazer outros tipos de aula com exemplos também. Então já curte esse vídeo se você já tá achando dicas muito boas. Me fala o que vocês estão achando e vamos conversando para fazer sempre o melhor tipo de aula para vocês, para que seja bem informativo e interessante, tá certo? Agora, linhas. Vou partir para as linhas agora. Olha, linha para bordado sempre vai ser linha de poliéster, tá? Aquelas linhas de poliéster que tem algumas marcas, tá? As melhores que a gente já usou e recomenda muito são Lumina. A gente sempre usou Lumina, que é da corrente. Poliéster. Lumina a gente sempre usou, é uma linha muito boa, porém é uma linha cara. A gente acabou pagando sempre muito caro, porque a gente comprava em loja de bairro, mas a gente tem aqui em São Paulo, né? Então, a partir de um tempo, a gente começou a trabalhar no Brás, e lá no Brás tem muitas lojas de linha, inclusive lojas que vendem a preço de fábrica. Então, depois de um tempo, e todas essas linhas têm brilho, tá, pessoal? Só para pontuar. Na malha, use esse tipo de linha, que são linhas com brilho. Eu não tenho aqui para mostrar, infelizmente, né? Esse tempo de pandemia eu não estou conseguindo sair de casa praticamente para ir para a empresa. Então, a gente usa linhas com brilho, 100% poliéster, que são Lumina, Sancris. É uma linha muito boa também. Tá, eu vou recomendar essas duas a princípio. Tem gente que usa outras linhas, tem a Zenith também, que é muito boa. Eu sempre gostei de linha Zenith, é uma linha que quebra muito menos, é uma linha mais forte, mas essas três linhas aqui, em geral, são linhas boas. Aí você pode dizer, Marlon, minha linha tá arrebentando demais quando eu tô bordando malha. Então, pode acontecer de arrebentar por alguns motivos, tá? Pode ser que sua linha esteja velha, se você já tem há muito tempo, pode ser que a linha esteja velha. Pode ser que a sua agulha esteja com problema, tá? Também é possível, às vezes, a gente usar uma agulha e a lançadeira não está regulada bem na máquina e pode danificar um pouquinho a agulha, ela ficar com farpa, e aí você tem que trocar a agulha para
para que a sua máquina borde melhor, ou às vezes até a posição que a agulha tá, ela não tá passando, a linha não está passando bem na agulha e aí acaba quebrando muita agulha também. Tudo isso pode acontecer. Geralmente é a agulha mal colocada na máquina e arrebenta a linha, beleza? Mas essas linhas são muito boas e usando esse tipo de linha você não precisa se preocupar com a qualidade dela, porque elas inclusive não desbotam. Esse é o primeiro teste que a gente fazia sempre, é ver se a linha desbotava quando fosse lavar o tecido. Então essas daqui você pode ficar tranquilo que elas não desbotam, tá certo? Então isso é um ponto importantíssimo. E linha de baixo, linha de bobina, né, que a gente pode dizer aqui. Tem dois tipos, tá, gente? Eu não vou saber dizer agora pra você. Linha de bobina. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou saber agora dizer pra vocês. Eu vou até dizer em próximo vídeo. Me perdoem, tá? Eu deixo nos comentários aqui depois também, falando pra vocês qual é o nome dessas linhas, tá? Tem dois tipos de linha. Uma que arrebenta e quando a gente quebra ela não deixa fiapo. Quer dizer, deixa fiapo, mas ela não desmancha, sabe? Não faz múltiplos fiapos. Esse tipo de linha é o melhor, tá? Me perdoem por não ter ela aqui na mão agora, mas esse tipo de linha é o melhor, tá? Ela solta um pouquinho de fiapo e tal, mas é um conezinho pequeno, assim, não é aqueles cones grandes. É um conezinho pequeno que ela não se desfaz em várias linhas. Esse é o melhor tipo de linha de bobina, tá? Tem um outro tipo que ela vem nos cones maiores, que elas são tipo de... como se fosse várias linhas enroladas uma na outra, e quando ela quebra, ela se desfaz toda. Para bordar em malha, esse tipo de linha é muito ruim, porque ela não dá sustentação suficiente para a malha, tá? É crucial ter isso em mente, tá? Eu vou depois em próximo vídeo também trazer bordados feitos de formas diferentes para vocês verem. Deixe inclusive nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo, tá? Então é importante usar uma linha de bobina consistente. Eu vou dizer depois qual que é, me perdoem. Consistente, que não desmanche, vamos dizer assim. Esse é o melhor tipo de linha de bobina, tá certo? E agora uma parte importantíssima também, é claro, como não deixaria de ser, a matriz de bordado. Então, a matriz de bordado para malha é diferente, Marlon? Você diria que uma matriz de bordado para jeans é uma coisa e para malha é outra? Sim, totalmente, tá? Não é a mesma coisa. A gente vai perceber diferença, sim, em tipos de matrizes diferentes para tecidos diferentes. E eu vou te dizer por quê. Matriz de bordado. Pelo seguinte, pessoal, matrizes com muito tatame, muito ponto matizado, não vai ficar bom em malha. A gente tem que tomar muito cuidado pro espaçamento que a gente vai usar na nossa matriz quando vai fazer ponto tatame, quando vai fazer ponto cheio muito próximo. Então isso a gente tem que ter muita cautela para fazer isso. Então sempre que a gente for fazer matriz de bordado para malha, a gente tem que, a primeira coisa, usar amarrações para deixar o nosso bordado bem preso à malha, tá? Segundo ponto, o espaçamento se você for fazer matizado, vou até pontuar aqui, ó, para matizado, espaçamento de no mínimo 0,4 milímetros, tá? Quando você vai ali no espaçamento do matizado no Wilcon, deixa no mínimo 0,4, tá? Porque menos que isso acaba ficando muito próximo ao ponto. É bem provável que a sua máquina não esteja bem regulada e ela vá afundar se estiver mais próximo que isso, tá? Assim, vai afundar. Eu não vou nem falar que pode ser que não afunde, porque eu já estou contando que a máquina não esteja bem regulada. Uma máquina bem regulada, muitas vezes depende que você
manje muito, saiba muito de como regular uma máquina, e pode ser que você não use tanto e rode tanto com ela ao ponto de estar 100% regulada, tá? Se estiver, maravilha. Testa os seus tipos de bordado que fique bons, mas não aconselho que seja menor do que 0.4 espaçamento do seu matizado. Ponto cheio. Em ponto cheio, que é o nosso famoso entrada C lá no Wilcon, eu recomendo também que não esteja com espaçamento, não esteja, né, com espaçamento menor do que 0.3, tá? Espaçamento menor que 0.3 ou mais. Por quê? A mesma coisa. Às vezes a malha vai enrugando e ela acaba entrando pelo furo de onde vem a linha da bobina e acaba repuxando tudo, dá problema, perde peça, e perder peça na malha é a pior coisa que pode acontecer, porque você vai ter que falar com o cliente, ele vai ter que trazer outra, muitas vezes a peça fechada, vai dar um puta gasto. Desculpa até o termo, vai dar um baita gasto e talvez não seja uma boa ideia fazer isso, tá? Então já tô aqui adiantando que se você for fazer uma matriz menor, com menos que isso, não faça, tá? Letras, esse é o ponto mais polêmico de todos. As letras, eu não recomendo que em malha você faça letras menores que 1 centímetro de altura, tá? Por quê? Pelo simples fato de que elas não vão ficar boas, tá? Malha é um tecido que tem um tecido muito frágil. Então, letras menores que isso, muitas vezes elas vão ficar muito mal feitas e não vão ficar como o seu cliente esperava que ficasse. E você não vai entregar um resultado tão bom. Eu até, às vezes, arrisco fazer letras menores que 1 centímetro, né, até 0.7 milímetros. 0.7 milímetros não, 7 milímetros, mas menor que isso eu não arrisco, e inclusive com alguns detalhes especiais que eu mostrei lá no meu vídeo sobre letras. Clica no card aqui em cima para você assistir esse vídeo. Então eu já vou colocar aqui: maiores que 7 milímetros, sempre com amarração, como eu ensinei no meu vídeo de letras, e compensação. Por que compensação? A compensação é aquele detalhezinho que a gente coloca na letra para deixar a largura um pouquinho maior, porque a gente já sabe que a malha vai repuxar. Então ela repuxando vai ficar com o tamanho que a gente gostaria, por isso que existe a compensação, tá certo? Compensação de 0.30 milímetros, tá? Então esse é já uma métrica boa para a gente usar em letras em malha. E aqui eu já acho que vocês, sabendo esse tipo de configuração, usando esse tipo de configuração, eu acho muito difícil que vocês façam uma matriz ruim para malhas, tá? Então testem isso que eu tô te falando, usem, principalmente se você só faz a matriz, nunca deixe de colocar amarração no seu bordado, colocar compensação no seu bordado, e nunca faça letras menores que 7 milímetros, pelo amor de Deus, tá bom? Porque o resultado vai ficar ruim, o cliente só vai comprar uma vez de você, e ele não vai nem reclamar para você, ele só vai nunca mais comprar mesmo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas para como fazer bordados em malha que sejam bons, tá? Porque fazer qualquer tipo de matriz qualquer um faz. Até quem só mexe com Photoshop lá consegue abrir o Wilcon e fazer uma matriz que ele acha que tá bom. Já curte esse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos que você sabe que bordam também, e sempre vamos fazer uma matriz melhor, tá, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, também deixem dicas para outros vídeos sobre que vocês têm interesse também em saber, tá? Outras dúvidas que vocês tenham, e vamos conversando aí pelos comentários, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e um abraço, até mais.